Deus está agindo. Quando a nossa esperança se enfraquece, Deus nos fortalece a fé, para que nós continuemos declarando isso que nós acabamos de cantar. Em todo o tempo, Deus está agindo em nosso favor. Essa é a sua misericórdia para conosco, é a graça do Senhor. Não pense que você merece, você não merece. Seja sincero. Você e eu decepcionamos Deus o tempo todo, não porque Ele cria expectativas para conosco, porque Ele nos conhece, mas nós deveríamos agir de outra forma. Mas Deus é gracioso e estende a sua mão, e quando nós não temos o que fazer, Deus está fazendo por nós. Amém? Amém. Você pode se assentar. Nós vamos continuar daqui de onde estamos, falando um pouquinho então a respeito disso que Deus tem feito conosco. Meus irmãos, não há dúvida, quando nós olhamos para as Escrituras, de que Deus prova a nossa fé. Você já percebeu quantas vezes Deus te põe em determinadas situações para testar a sua fé? Você pode dizer assim: pastor, eu não consigo perceber isso. Então eu vou te dizer isso. A Bíblia diz que nós nos tornamos maduros à medida que Deus vai nos provando a fé, e a nossa fé vai amadurecendo, e quanto mais fortalecida, mais maturidade nós temos. E o objetivo de Deus não é nos reprovar, embora seja uma prova, por isso o nome provação, um teste. Deus tem o objetivo de nos melhorar. Na prova, na provação, Deus revela as nossas fragilidades. Deus revela aquilo que nós ainda não temos de forma perfeita, ou seja, não somos como Jesus é, e Ele vai nos acrescentando estas virtudes de Cristo. E a intenção de Deus nisso é produzir em nós maturidade, firmeza. Fortalecer a nossa fé significa nos tornar maduros. Eu quero continuar naquela nossa série de mensagens, nos 7 sinais que o apóstolo João registra no seu evangelho, e falar de uma situação dessas, em que o Senhor Jesus prepara um cenário para testar a fé dos discípulos e revelar-se como o único que deve ser visto por eles como aquele que é suficiente em todas as situações. Eu não sei se você tem depositado as suas esperanças e expectativas em outras coisas. Nós temos outros deuses, muitas vezes querendo tomar o lugar de Deus no nosso coração. Algumas vezes os recursos humanos se tornam tão preciosos que eles se transformam em deuses para nós. Algumas vezes a nossa própria capacidade se transforma num tipo de Deus. Nós confiamos mais em nós mesmos do que naquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes as pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança tomam o lugar de Deus. E é nesse ponto, então, que eu gostaria de tocar, porque neste quarto milagre, como veremos, o Senhor Jesus revela aos seus discípulos que Ele é o único capaz de sustentá-los, tanto fisicamente, quanto satisfazer as suas necessidades espirituais, que no fundo é a nossa necessidade mais importante. Nós podemos encontrar em outras fontes o sustento para o nosso corpo físico. Nós podemos encontrar em outras fontes satisfação para momentos da nossa história, mas plenamente satisfeitos nós só seremos quando estivermos plenamente completos por esta fé em Cristo Jesus. Quando nós estivermos vivendo plenamente dependentes de Cristo, aí então nós seremos plenamente satisfeitos. Eu quero convidar você para abrir no texto do Evangelho segundo João, capítulo 6, e peço que você acompanhe comigo a leitura do texto, e depois nós vamos meditar aqui e trazer pelo menos algumas lições ao final disso para uma aplicação para a nossa vida no dia de hoje. João
6:1 diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Até aqui, vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê instruções preciosas na sua palavra e nos alimente mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela é que nos alimenta nessa noite. Fala conosco, nos dá de comer deste alimento que o Senhor já tem nos dado todos os dias. A tua palavra é vida para nós, a tua palavra é direção e é luz para o nosso caminho. E nós queremos, ó Deus, na mesma forma em que acabamos de apresentar a nossa adoração através dos louvores, das orações, das ofertas trazidas até o teu altar. Nós queremos também, com a nossa atenção, também dedicar ao Senhor um tempo de adoração, de temor e de reverência a Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e ministre no coração de cada um de nós nessa hora. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Existe uma pergunta aqui nesse texto que chama a atenção. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz: onde nós vamos comprar pão para dar de comer a toda esta multidão? O texto aqui está inserido na sequência daquilo que nós vimos na quarta anterior. O Senhor Jesus, depois de curar aquele paralítico, ele entra ali num debate com os escribas e os fariseus, os judeus em Jerusalém. E depois disso, vocês terminam lá o texto lendo que aquelas pessoas procuravam matar Jesus porque ele estava se fazendo igual a Deus, quando ele diz que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aquela fórmula de se revelar aos judeus inquietou o coração daquelas pessoas e elas começam a perseguir Jesus. O texto então começa a partir daí dizendo que depois destas coisas, o Senhor Jesus então se retira para um lugar, e um lugar aqui é um lugar especial. Nós podemos ver que o Senhor Jesus está preparando um cenário. No meio da passagem nós vemos que a pergunta que ele faz a Filipe, o próprio texto de João vai dizer que ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Ou seja, existe aqui um cenário montado, e eu costumo enxergar isso aqui, na minha mente vem uma daquelas aulas de campo, em que um professor leva os alunos para um lugar específico, a fim de dar uma aula prática de como funciona determinadas teorias. No caso, o Senhor Jesus está levando os seus discípulos a um ambiente
em que ele prepara ali uma situação, ele antecipa aquilo tudo preparado por ele. Como nós sabemos, Deus é o Deus que decreta todas as coisas, e o Senhor Jesus, para fortalecer a fé dos discípulos, então, prepara um cenário, e junto daquele cenário, ele então dá aos seus discípulos uma lição preciosa. O cenário é propício, ele está se referindo a um lugar de uma montanha, ou um monte, um elevado. O lugar tem muita relva, e ele pede àquela multidão, segundo o texto, aproximadamente 5.000 homens, mas aqui não eram contadas as crianças e as mulheres, então nós podemos calcular aqui pelo menos entre 10 a 15 mil pessoas. Não é exagero pensarmos assim. E por que era assim? Porque era uma região que tinha cidades importantes, mas o contexto aqui é o contexto da peregrinação para as festas em Jerusalém. Então, Jesus está indo para uma cerimônia dessas, uma celebração da Páscoa, e nessa caminhada muitas famílias se juntavam. Então, Jesus está exatamente no trajeto para Jerusalém, em que os peregrinos que estavam indo para aquelas festas anuais, as 3 principais dos judeus, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, e naquela multidão aglomerada naquele lugar, eles ouvem a respeito de alguém que está curando enfermos, expulsando demônios, falando coisas que eles gostariam de ouvir dos escribas e fariseus, agora com uma autoridade só ele tem, e você sabe que essas coisas atraem gente. E eles vão até Jesus. Uma grande multidão, diz o texto, estava acompanhando o Senhor aqui, e a região de Betsaida, então, o caminho ali na parte norte do lago, do lago de Genezaré, ou aquele espaço grande de água ali, aquela lagoa grande que é chamada de mar, um lugar de muita aglomeração e um lugar conhecido, de pelo menos 3 discípulos de Jesus eram naturais ali daquela cidade. André, Pedro e Filipe eram de Betsaida, então não era um lugar desconhecido. O Senhor Jesus, provavelmente, em alguma outra situação, já tenha passado por aquele lugar, e ele prepara aquele lugar então. Grande multidão. O texto vai dizer no verso 2, que ao desembarcar, havia ali uma grande multidão já esperando o Senhor Jesus. Provavelmente sabendo que Jesus estava indo para o outro lado do lago, uma multidão vai até Jesus. Elas pegam outras embarcações, elas dão a volta no lago, nós não sabemos. Elas encontraram um jeito de chegar lá no outro lado. E quando o Senhor Jesus chega, depois de atravessar o lago, e a passagem anterior também relata um milagre ali, Jesus acalmando a tempestade, depois de passar para o outro lado, o Senhor Jesus então encontra ali uma grande multidão. O mesmo texto, paralelo a este, no Evangelho de Marcos, vai dizer que ao ver aquela multidão, o Senhor se compadece dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Existe aqui um ponto importante. O evangelista Marcos relata algo de uma característica do Senhor Jesus Cristo. Embora cansado, eles estavam atravessando o lago para encontrar um lugar para descansar. Embora intensa a jornada, embora vivendo num momento muito turbulento do seu ministério, o Senhor Jesus ainda assim olha para aquelas pessoas e tem compaixão delas. E ele então se dedica um tempo ali a ensinar-lhes muitas coisas. Nós vemos que ele passa muito tempo, porque o texto vai dizer que já era tarde. Provavelmente o Senhor Jesus tenha passado um dia todo. Na madrugada anterior, ele estava ali atravessando o lago, acalmando a tempestade. Agora ele está ensinando, curando, expulsando demônios, lidando com a vida daquelas pessoas. Jesus é alguém que se importa com as pessoas. Por isso a multidão vai atrás dele. Ele não é alguém que despreza, ele não é alguém que busca o seu próprio conforto, a sua própria tranquilidade. O Senhor Jesus então está ali cuidando daquelas pessoas. Mas o cenário deste local também é importante para nós. No verso 3, vai dizer que os discípulos estão cansados. E Marcos, no texto paralelo,
vai dizer que este era um lugar elevado, um monte. Aquele lugar tinha uma semelhança com um momento especial também da nação de Israel. Um outro momento da história daquele povo, muito tempo antes de Jesus, um profeta, um líder chamado Moisés, havia também ajuntado o povo num lugar assim, um lugar de muita relva, de grama, e naquele lugar ele havia alimentado também uma grande multidão a partir de um pão que caía do céu. O Senhor Jesus está trazendo aquela imagem novamente para a mente dos discípulos, e nós sabemos que esta é a verdade porque depois do milagre é exatamente essa discussão que surge. Então, o ambiente aqui preparado era um lugar escolhido para o descanso dos discípulos, mas o descanso que eles encontraram ali, na verdade, era a promessa do descanso verdadeiro, que é a pessoa de Cristo Jesus. Nós veremos isso na aplicação. O texto, então, do registro de Marcos vai nos dar a informação de que já era tarde, e embora as cidades ali não fossem muito perto, né, e elas eram populosas, mas não muito, não tinha muito lugar, o volume de pessoas ali então tinha a ver com a proximidade da Páscoa, e os discípulos estão ali então inquietos com aquela situação, cansados, querendo botar a cabeça no travesseiro e dormir, e Jesus não para de trabalhar. E um deles chega ao Senhor e diz assim: olha, Senhor, já está tarde, e não tem comida para tanta gente, e agora, onde é que nós vamos arrumar comida para dar para esse povo todo? A melhor coisa, Senhor, é nós dispensarmos, cada um vai para a sua casa, para as cidades, e encontram cada um por si uma comida que possam alimentar. A jornada era longa, muitos ali, crianças, mulheres, talvez alguns já cansados, adoecidos da jornada, e a resposta de Jesus é: onde nós vamos encontrar comida para dar a essas pessoas de comer? Por que é importante essa frase? E eu quero chamar a atenção de você nisso. Porque existe aqui um milagre para acontecer. O Senhor Jesus já está operando este milagre. O cenário está posto, a necessidade está diante deles, as pessoas estão ali, mas eles enxergam isso de forma diferente. Eu quero trazer aqui 3 visões a respeito desta situação. Uma delas somente é a correta, é como Jesus vê aquilo. E é esta correção que o Senhor Jesus está trazendo para os seus discípulos. Os discípulos ainda não viam o ministério de Jesus como o Senhor Jesus queria que eles vissem. O Senhor Jesus está treinando aqueles discípulos para uma obra que eles fariam depois da sua morte e ressurreição. Era importante que a fé deles fosse fortalecida e direcionada na direção correta, no ponto correto. Eles deveriam olhar para Jesus como aquele que é suficiente para resolver qualquer situação e saciar qualquer necessidade que venhamos a ter. Era esta a lição que estava sendo trazida assim, e o versículo 5 então nos informa o seguinte: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isso, verso 6, para o experimentar, porque ele sabia bem o que estava para fazer. Agora vejam a visão de Filipe. Eles olham a situação, eles veem a dificuldade, eles veem a necessidade, e 2 respostas equivocadas, erradas, da parte dos discípulos é oferecida aqui como uma solução. Eu imagino que até este momento já tenha havido um debate entre eles. Jesus observando, os 12 ali talvez reunidos num círculo e pensando: como é que nós vamos resolver isso aqui, Senhor? Uns diziam: não, nós temos que dar um jeito. Outros: olha, não tem como a gente alimentar tanta gente. O outro chega: Senhor, tem gente já passando mal, um dia todo, já está tarde. E Jesus observa, e a resposta de Jesus é estranha. Ele afirma: nós vamos dar de comer. Onde é que nós vamos encontrar comida para dar de comer? O discípulo Filipe, então, vem com a primeira resposta. Ele olha do ponto de vista real, mas em uma perspectiva. Veja o que ele diz no verso 7. Ele diz assim:
não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Primeira resposta que é dada diante de uma necessidade é em questões materiais e financeiras. Um discípulo chega e diz: Senhor, não dá. Se nós trabalhássemos 200 dias no ano, um de nós, ainda assim nós não teríamos o suficiente para dar de alimentar tanta gente que está aqui. Tem muita gente para comer. Vejam que, ao olhar para a necessidade, o Filipe responde com base naquilo que ele tinha de mais lógico e de mais imediato, que é: nós não temos recursos. Essa é uma resposta comum diante de muitas dificuldades. Nós olhamos situações, dificuldades, e nós pensamos: não podemos, porque não temos os recursos. Existe um problema, ele é real, nós identificamos, está ali, não ignoramos o problema. Mas a resposta que temos a este problema, ela começa com base nos recursos que nós possuímos. Este discípulo não está fugindo da responsabilidade, mas ele está dando uma resposta de uma fé equivocada. A necessidade deles ali não era de recursos, e nós vamos ver a seguir. O que o Filipe está indicando é que, embora houvesse pensado numa solução, em alguma maneira para resolver aquela questão, eles pensam aqui em termos materiais. Você já parou para analisar que muitas vezes é exatamente assim que nós pensamos imediatamente diante de um problema? Onde vamos encontrar os recursos necessários para trazer a solução às necessidades que temos? O problema do crente é que ele ainda não entendeu que muitas vezes ele pensa com a cabeça daqueles que estão na terra e se esquece que para aquele que está em Cristo, nós já estamos assentados em tronos nas regiões celestiais. Essa é a palavra de Paulo escrevendo aos Efésios. Por isso, Paulo também vai dizer na carta aos Colossenses, se não me engano, que nós deveríamos pensar com o nosso pensamento relacionado a coisas do alto, e não as que são terrenas. Filipe é um discípulo de Cristo, ele está próximo a Jesus, ele vê os milagres, ele vê os sinais, ele acabara de ser salvo de uma tempestade, numa noite sombria, e ele está aqui agora olhando para a vida e os problemas que a vida apresenta como uma pessoa normal, que não conhece a Deus. Ele pensa em termos materiais. O Senhor Jesus, então, não responde, e o outro vem com uma outra ideia. Verso 8 vai dizer que o André também chega com uma ideia. Ele diz assim: Senhor, está aí um rapaz, verso 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Vejam que 2 possibilidades aqui. Primeiro, que André, ele pensa do ponto de vista da fé. Ele fala: olha, encontrei aqui a resposta. Já tem um recurso. E ele vai procurar comida no meio das pessoas. Ou seja, vamos fazer uma mesa, né? Sabe aqueles quando a gente ajunta um pouquinho de cada um numa ceia de Natal? E a gente monta uma mesona bonita? Sozinhos nós não faríamos aquela mesa. Mas como junta um pouquinho de cada, porque fica uma coisa bonita, André falou: eu vou juntar nessa multidão um pouco de comida que eu encontrar, e nós vamos ter um pouquinho de cada, a gente organiza, divide em partes iguais e todo mundo vai comer, e ele sai. A ideia era boa. Mas o que ele encontra? 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Não era peixe grande, não era aqueles pintados, né, aqueles dourados lá do Mato Grosso, não. Era um peixinho na conserva, no vinagre, que era como eles conservavam os peixes. Era quase como uma sardinha em lata dessas que nós temos nos nossos dias. Ele volta com aquela notícia, e no caminho ele mesmo pensa, provavelmente, mas, gente, eu estou doido, né?
vou oferecer o quê? Né? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes para tanta gente. Não dá. Eu tentei, mas não deu. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, talvez eles estivessem muito cansados e tenham combinado entre eles lá, nós não sabemos. Não estou aqui acusando os discípulos, viu, meus irmãos? Eu não estava lá para saber, só estou conjecturando. Que eles tenham chegado um para o outro e falaram, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque vocês conhecem o Senhor. Se a gente não tentar fazer alguma coisa, Ele não vai desistir de achar comida para dar para esse povo aqui. Então vamos procurar logo de uma vez, a gente já chega com a resposta, e aí, uma vez que não dá, a gente vai dormir. O que vocês acham? Não, beleza. Aí vem André então e diz, olha, Senhor, eu fui, procurei, vasculhamos aí a multidão, só encontrei 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, né, Senhor? Para tanta gente, vamos encerrar esse debate, vamos dispensar o povo, vamos descansar, porque o dia hoje foi trabalhoso, foi árduo. Eu não sei qual das duas opções. Eu quero crer que tenha sido a primeira. Que ele tenha mesmo pensado corretamente, com compaixão, para ajudar, mas quando ele encontra a sua dificuldade, a sua humanidade, a falta de recursos, ele mesmo chega à conclusão, mas o que é isso para tanta gente? Meus irmãos, existem situações na vida do cristão, em que mesmo tentando encontrar uma resposta, uma solução, quando nós observamos aquilo que nós temos na nossa mão, ela é uma solução insuficiente para o tamanho do problema. Era exatamente aqui que o Senhor Jesus queria trazer esses discípulos. A prova que fortaleceria a fé daqueles homens estava exatamente no ponto, no tema que Jesus queria tratar. Vocês não podem sem mim. Vocês não possuem os recursos que eu tenho para dar a vocês. Agora, o milagre acontece. Do versículo 10 em diante, até o 13, nós vemos assim. O Senhor Jesus, então, diz aos seus discípulos, fazei o povo assentar-se, pois havia ali naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, número de quase 5.000, e então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, observe o texto, eles comeram até se fartarem, não foi um pedacinho para cada um, não foi uma coisa regradinha, eles se fartaram, quanto queriam. E vocês sabem, desde aquele dia a igreja é boa na comida, e eles comeram muito, depois de um dia sem comida, caminhando num lugar ermo, inóspito, não era num lugar tranquilo, a fome bate, e eles comeram o quanto eles quiseram comer daqueles 5 pães e 2 peixes. E quando já estavam fartos, diz o verso 12, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Agora observe o verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Cada um daqueles homens saiu com um cesto. E dos 5 pães, e da multiplicação desses 5 pães, depois de terem comido muito, se fartaram, comeram o quanto quiseram, eles ainda recolheram 12 cestos, cada um encheu um cesto de pães, para que nada se perca. Cada um dos discípulos, então, teve ali uma prova clara do poder de Jesus Cristo. O milagre, então, é feito. 5 homens comem aqueles pães, mas a visão que aquela multidão tem a respeito do que havia acontecido não era boa. Embora eles tenham percebido que houvera ali no meio deles, o texto segue dizendo que existia ali uma cegueira no coração deles. E o Senhor Jesus estava tratando primeiro com os seus discípulos, e depois ele ia tratar com o povo de uma forma um pouco mais dura. E o texto diz no verso 14, que vendo, pois, os homens o sinal que fizera Jesus, disseram, este é verdadeiramente um profeta, que haveria de vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Somente um ano depois, o Senhor Jesus volta para as comemorações da Páscoa. E aí então ele cumpre a sua obra e ele paga na cruz do Calvário o preço. Mas neste momento o Senhor se retira, por quê? Porque a hora dele ainda não havia chegado. Mas o texto mostra algo muito mais importante. A expectativa daquelas pessoas para com Jesus ainda estava equivocada. Eles olharam pelo ponto de vista material, humano. A ideia de falar que o profeta que haveria de vir é um substituto de Moisés. O texto diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, da seguinte maneira, Moisés declarando: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quando eles veem aquele cenário, pão sendo oferecido, um homem operando milagres, eles entenderam claramente, este é aquele a quem Moisés profetizou, dizendo que viria, um igual a ele. Nós queremos este líder para nós, nós queremos este rei, nós queremos que ele nos governe. Não era esta a missão do Senhor Jesus, não era este o intuito do Senhor Jesus em fazer aquele milagre. E embora a multidão tenha visto o que Jesus fez, eles não viram da maneira correta. Eles viram o sinal, mas não entenderam o que o Senhor Jesus estava para ensiná-los ali. Meus irmãos, por que eu quero frisar nestes dois pontos aqui? Tanto os discípulos recolheram os cestos, viram o sinal, quanto a multidão percebeu o que tinha acontecido, mas eles não conseguiram perceber quem era Jesus. O que faltava a eles era a obra do Espírito. Somente através do poder do Espírito Santo nós podemos contemplar Cristo como Ele é. Ele não é só um profeta, Ele não é só um rei, Ele não é só um sacerdote. Ele é o único que Deus ungiu com os 3 ofícios das Escrituras. Existiam sim os profetas, dentre eles Jesus é o maior, porque ele é a própria boca de Deus falando. Ele não é só um enviado de Deus, ele é o próprio Deus que se fez homem. Ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele é sim um rei ungido, não por obra humana, não por óleo humano. Ele foi ungido na cruz. Ele foi ungido na ressurreição. Ele foi ungido quando no dia do seu batismo o Espírito Santo veio sobre ele, dizendo na voz proferida dos céus: este é o meu filho amado. Ele foi ungido no Monte da Transfiguração. Tudo aquilo aponta para o Rei Jesus. Ele é sim o sacerdote que ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício perfeito diante do Pai. E nós temos os 3 ofícios no Messias, porque era este o apontamento do Antigo Testamento, que ele, o Messias, teria os 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Mas o seu tempo ainda não havia chegado, e por isso o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja, e por isso então faltava discernimento ali. O texto, que é um milagre conhecido, nos aponta para algumas lições. E eu gostaria de trazer uma primeira do ponto de vista doutrinário. Como nós estamos dizendo, os sinais apontam para algo adiante. O milagre em si chama a atenção, mas está apontando para algo que vem depois. Milagre registrado aqui, então, não é diferente. No versículo 35, do capítulo 6, o Senhor Jesus vai fazer a seguinte declaração: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Este versículo encerra uma discussão. Depois do milagre, e depois de se retirar do meio daquelas pessoas, suscitou ali uma discussão entre eles, e eles vieram a Jesus pedindo mais sinais. Queriam que ele provasse mais a respeito da sua capacidade de liderar aquele povo. Jesus diz: eu não vou dar sinais a vocês. E eles disseram: Moisés nos deu o pão. Que sinal você vai nos dar?
Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão a vocês, foi o meu Pai que deu o pão a vocês. E aliás, o pão verdadeiro não é aquele que Moisés deu. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida. A lição que os discípulos estavam recebendo aqui era para que eles vissem Jesus como aquele que sacia as necessidades que nós não vemos do ponto de vista material. Existia ali uma falta de recursos para comprar pão. Existia ali uma incapacidade humana naqueles homens para resolver os problemas. Jesus estava com ele. Jesus é a solução dos problemas, mas não somente dos problemas temporais. Ao se declarar como pão da vida, o Senhor Jesus está falando da vida eterna. Ele não está falando do alimento diário, do pão nosso de cada dia. Ele está falando daquilo para o qual ele havia preparado todo aquele cenário, para a instrução que ele haveria de trazer àqueles homens. O objetivo do milagre, então, não é mostrar o quanto ele era capaz de sustentar fisicamente aquelas pessoas. Ele só usou aquele milagre para suscitar uma discussão, para dizer a respeito de si mesmo e se revelar como aquele que veio para saciar a fome da alma. A fome que está dentro das pessoas, mas não no estômago. Aquele buraco vazio no coração. Quantas pessoas vão até o Senhor Jesus em busca dos milagres, que resolvam estas questões temporais, saúde, dinheiro, relacionamentos, coisas que nós sabemos que são problemas, de fato. Deus não ignora, e ao ver estas coisas, Deus se compadece de nós. Mas a maior necessidade não é este tipo de milagre. A nossa maior necessidade foi o que Jesus veio nos dar como alimento para a alma, sua carne, o seu corpo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O alvo do milagre é mostrar que Jesus satisfaz as nossas necessidades materiais. Mas muito além disso, ele também satisfaz as nossas necessidades espirituais. Coisas que nós não percebemos. Dificuldades que nós não nos atentamos. Porque a nossa fé é fraca e frágil. Pensa em coisas do aqui, do agora. E nós não nos importamos muitas vezes com as coisas futuras. Não significa que Deus não possa nos dar as coisas agora. Mas muitas vezes a escassez que temos hoje é exatamente para preparar o nosso coração, nos desapegar, nos desmamar de coisas terrenas e pensarmos, como disse o apóstolo Paulo, em coisas que são do alto. O que me falta aqui, se eu já tenho o pão da vida me alimentando para a eternidade? Nada. Não há necessidade real. Aliás, estas necessidades já foram supridas. Por isso o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor estava testando Filipe. Ele já sabia exatamente o que iria fazer. A resposta que aqueles discípulos deveriam ter dado para o Senhor Jesus era uma só. Quando o Senhor Jesus perguntou para aqueles homens: onde encontraremos pão para dar para essas pessoas? Onde encontraremos comida para dar-lhes de comer? A resposta deveria ser: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. A resposta é: o Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor pode resolver qualquer coisa. É exatamente esta lição que João e Pedro, na porta do templo em Jerusalém, depois de Pentecostes, demonstram que aprenderam. Quando eles chegaram diante de um paralítico que estava na porta, e este paralítico pede a eles o quê? Me dá um recurso, me dá um dinheiro, preciso de alguma coisa. Qual é a resposta de João e de Pedro naquele dia? Prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que nós temos é suficiente para nos sustentar aqui nesta vida e na porvir, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quero concluir com algumas aplicações aqui. Muitas vezes nós
enxergamos os problemas que temos como se eles fossem maiores do que o poder que Deus tem para resolver as situações. Aqueles discípulos viram o problema, mas ele era muito grande, precisava de muitos recursos, e eles não perceberam que tudo o que eles necessitavam já estava ali, a presença de Jesus com eles. Quando você encontrar um problema diante de você, mesmo que ele pareça ser uma montanha, o nosso Deus é aquele que diz que remove as montanhas. Ele é o Deus que coloca fé no coração do seu povo, fé suficiente para que nós não esmoreçamos diante das dificuldades. Se os problemas são grandes, e algumas vezes eles são, o nosso Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor também permite que nós passemos por provas que revelam a nossa incapacidade, a nossa insuficiência. Situações que Deus vai colocar você. Talvez você até esteja numa dessas. Você olha e diz: agora é o fim para mim. Daqui não tenho mais para onde ir. Não há mais soluções. Deus está fortalecendo a sua fé nele, para que você volte a confiar nele como a única fonte de esperança para a sua vida, porque definitivamente ele é a única que temos. Todas as outras falharão em algum momento, todas as outras fontes de esperança que o nosso coração tem depositado expectativas, onde nós lançamos a âncora da nossa alma muitas vezes, todas elas vão falhar, porque elas são humanas, elas são materiais, elas são temporais e passam, e desvanecem, e acaba. Jesus está dizendo para que nós olhemos para Ele, como o único que nós podemos confiar plenamente, onde nós podemos depositar a nossa confiança sempre, e nunca duvidar. Tiago vai nos ensinar que uma fé que não é madura, ela possui um ânimo que vai em mais de uma direção. A palavra lá é ânimo doble. É alguém que pensa de um jeito hoje e amanhã ele está pensando de outro. Alguém que vive com uma expectativa hoje, amanhã com outro. Não seja uma pessoa assim, creia somente em Jesus e deposite toda a sua esperança nele. Mesmo que os recursos não estejam ao seu alcance, eles não estão longe do poder de Deus. Deus tem todo o poder para resolver qualquer situação. Uma outra lição que nós aprendemos neste texto, eram 5 pães, eram 2 peixes. O texto faz questão de dizer que eram peixinhos, não eram peixões. Pouco nas mãos do nosso Deus é o suficiente. Nós sempre queremos ter o muito, porque o muito de alguma forma nos traz segurança, nos traz conforto, nos deixa tranquilos. O Senhor não precisa do muito. Naquele dia, o Senhor tomou aquele pão e aqueles peixes, deu graças ao Pai e deu de comer a uma grande multidão. Quando você achar que o seu recurso é pouco, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor e diga: Senhor, abençoa em nome de Jesus. Deus há de multiplicar aquilo que é pouco e tornar suficiente para que você volte a confiar nele. Eu creio assim. Ore confiando no Senhor. Deus também vai nos dizer a respeito do maior problema que as pessoas têm. Não só nós, porque nós já tivemos, não temos mais. Mas quando olhamos para as pessoas com quem nós nos relacionamos, mundo, pessoas que julgam precisar de coisas, mas na verdade o que elas precisam é de Cristo. Elas julgam precisar de soluções, mas o que elas precisam é de salvação. Elas entendem que se elas conseguissem resolver determinados problemas, elas teriam uma vida tranquila, as coisas se encaminhariam, voltariam para o rumo. Não é verdade, porque enquanto a alma faminta não se alimenta do pão vivo que é o Senhor Jesus,
a fome sempre estará ali dominando o seu interior. Sempre haverá necessidade de algo. E por mais que elas não saibam, nós sabemos. O que elas precisam é do pão espiritual que Cristo tem para dar. Este texto também vai nos ensinar algo importante. Cristo continua sendo suficiente para sustentar o seu povo. Aqui é uma coisa minha. Quando eu vejo para aqueles 12 cestos, eu olho para os 12 cestos, eu me lembro que no Novo Testamento a igreja é representada pelos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Assim como no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento são as 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus fez questão de suprir o cesto dos 12, para que eles tivessem ainda mantimento para oferecer ao faminto, saciar a própria fome e continuar o ministério deles por muitos dias. Nós não sabemos quantos dias mais eles comeram aquele alimento, mas isso diz algo para mim. A igreja tem tudo quanto ela necessita para continuar fazendo a sua obra hoje, porque o que nós temos para oferecer às pessoas é Jesus. Ele é este pão que nós temos para oferecer. Quando nós paramos de olhar para as nossas fragilidades e começamos a olhar para aquele que está no meio de nós, os problemas grandes se tornam pequenos. Aquelas dificuldades que nos tiram o sono já não nos incomodam mais. E mesmo faltando tudo, nós não temos necessidade de nada, porque estamos plenamente satisfeitos na dependência que temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de encerrar com um texto do livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Jó vai nos dizer assim: o Senhor responde a Jó a respeito de coisas que Jó tinha no coração. E depois de esclarecer o coração de Jó com aquelas dúvidas que ele tinha, Jó então diz ao Senhor assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero terminar esse nosso tempo hoje dizendo ao seu coração e ao meu: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele tem te colocado em situações de prova, de teste, para fortalecer a sua fé e tornar você maduro. Uma fé que transforma, uma fé transformadora, como nós ouvimos. Um encontro com esta fé verdadeira significa que Deus está nos amadurecendo. A dificuldade, o cenário muda. Deus nos prova de muitas maneiras, mas a intenção dele é a mesma: nos fazer crer em Jesus mais e mais e mais, e nos tornarmos totalmente dependentes deles hoje, assim como seremos na eternidade também. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, e depois vamos cantar mais uma canção antes de encerrarmos esse nosso tempo aqui. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora, e se esta palavra ministrada toca o nosso coração, é porque o Senhor tem este propósito na noite de hoje. Cada um dos teus filhos aqui enfrenta situações diferentes destas que o Senhor proveu para os discípulos do Senhor neste lugar, neste dia em que o Senhor multiplicou pães e peixes. Mas independentemente das provas que temos, o motivo é sempre o mesmo, Senhor: nos fazer crer em Ti mais e mais. Fortalece, Senhor, a nossa fé, e mesmo diante de muitos problemas, e grandes muitas vezes, nós queremos declarar que cremos no Senhor, o nosso Deus, e sabemos que o Senhor é poderoso, e que o Senhor pode todas as coisas, como disse Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o Senhor tem bons planos para a vida de cada um de nós aqui. O Senhor tem para nós uma eternidade de glória, mas já nesta vida nós podemos experimentar esta graça
tua misericórdia, a bondade do Senhor, a provisão na nossa vida, seja, Senhor, financeira, seja, ó Deus, na saúde, seja, ó Deus, nos relacionamentos. Nós sabemos que o Senhor nos sustenta em todas elas, mas sabemos mais, sabemos que o Senhor já preencheu o vazio da nossa alma, nos dando de comer da tua própria carne, que é o pão vivo que desceu do céu. Alimenta-nos mais uma vez na noite de hoje, Senhor. Sacia a fome que temos, porque o Senhor é o que nós queremos como comida. O Senhor é a perfeita comida que nós temos para nos alimentar, hoje e sempre, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. É assim que nós te pedimos, crendo em ti, Senhor Jesus, e em teu nome oramos assim. Amém, amém. Vamos cantar.